Jesus foi para o inferno por nossa causa? Como assim? Assistam até o fim. Mensagem super impactante. Pois é, amados, estranho isso, não é? Nenhum desses filmes sobre Jesus mostra o que aconteceu quando ele morreu e esteve 3 dias no abismo. Jesus não era pecador, mas levou os nossos pecados sobre si. Ele se fez pecado por nossa causa. Jesus morreu na sexta-feira à tarde, primeiro dia. Ele permaneceu morto por todo o dia do sábado, segundo dia. No primeiro dia da semana, domingo, pela manhã, ele ressuscitou. No terceiro dia. Essa era a forma que os judeus computavam o tempo, pelo sistema inclusivo. O dia inicial era o primeiro dia, mesmo que dele só restassem algumas horas. O dia imediato era o segundo, e as primeiras horas do dia que vinha em seguida já eram consideradas terceiro dia. 1 Pedro 3, 18 a 20, diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. O texto então diz que ele padeceu por nós para nos levar a Deus, mortificado na carne, e vivificado pelo Espírito. Em seguida diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão que foram rebeldes nos tempos de Noé. Essas pessoas tiveram muita chance de se consertarem. Noé pregou durante muitos anos para todos eles. Agora o próprio Filho de Deus estava lhes mostrando a grande chance de redenção que eles tiveram, mas se recusaram. Segundo mostra Jesus na história do rico e Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. O inferno naquela época era dividido em duas partes. Havia um grande abismo que fazia separação entre essas duas partes. De um lado estavam os espíritos das pessoas que morreram na rebeldia. Do outro lado estava o seio de Abraão, lugar das pessoas que morreram em obediência a Deus. Esta parte não era um lugar de tormentos e fogo como era a parte dos perdidos, mas era um lugar de conforto e consolo. Mesmo assim estavam presos por lá. Jesus então foi lá e acabou com aquela prisão. Efésios 4, 8 a 10 diz, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Esta foi outra atividade que Jesus fez. Tirou o seu povo do cativeiro e levou para outro lugar melhor. As Escrituras mostram outra coisa ainda que ele fez. Apocalipse 1, 18, Jesus diz, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ainda no inferno, Jesus lutou e venceu o diabo e todos os seus demônios. E também tomou deles as chaves da morte e do inferno. Não há mais registros de outras atividades que ele possa ter feito. No terceiro dia ele ressuscitou. Jamais homem algum foi para o inferno, e teve poder para sair de lá, e voltar para a superfície, novamente para o seu corpo. Isso foi possível graças ao Espírito Santo. Romanos 8, 11 diz, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais,
pelo seu Espírito que em vós habita. Esta é uma promessa de que um dia todos nós também seremos ressuscitados. Aqueles que serviram a Cristo e obedeceram os seus mandamentos ressuscitarão para habitar com Ele para sempre. Mas os incrédulos, rebeldes que não querem nada com Deus, ressuscitarão para a perdição eterna. Terminamos agora com Hebreus 2, 14 a 15. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.